Deus que nos tocou, São José exaltemos, sempre com mais temor. Nós nosso amor, seja o nosso bom protetor. Aumentai o nosso temor, aumentai o nosso temor. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Nesta noite nós estamos nos reunindo para mais uma live conhecendo nossos padres. E nesta noite nós temos a alegria, a grata satisfação em receber Padre Marco Antônio Rosim, ele que é reitor do Seminário Propedêutico São José, aqui da nossa Diocese de Jacarezinho, e também coordenador da ação evangelizadora na nossa Diocese. Temos e vamos pedir juntos a São José que nos abençoe, que interceda por nós nesta noite. Fechemos nossos olhos no instante de silêncio e vamos elevar uma prece a Deus Pai para que digne ouvir as nossas orações, os nossos pedidos, os nossos clamores. Senhor Deus, Pai misericordioso, olhai por nossas realidades, por todas as pessoas que passam dificuldades. Te pedimos, Senhor Deus, enquanto igreja, para que o seu povo possa caminhar bem, feliz e realizado. As bênçãos necessárias, Senhor, por intermédio de São José, nosso patrono nesta noite. Olhai por todos quantos precisam ser olhados, tocados. Pedimos também à bem-aventurada Virgem Maria, que digne olhar o seu, nos enviar, por intermédio de vosso auxílio, todas as bênçãos necessárias para o fim desta pandemia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É com alegria imensa no coração que nesta noite nós vamos conhecer um pouco mais sobre a vida, a história, a vocação do Padre Marco Antônio Rosim. Padre Marco Antônio, seja bem-vindo. Muito obrigado, Diego. Obrigado também a todos que nos acompanham por esta live, nesta paróquia tão querida, dedicada a Santo Antônio de Pádua, em Santo Antônio da Platina. Gratidão estendida também não só ao Diego, que nos acolhe, mas também aos padres que aqui servem, que aqui trabalham, na pessoa do Padre José Antônio, é o nosso pároco. Muito agradecido por este convite, por esse momento de partilha fraterna, em que, através dos meios de comunicação, nos fazemos um pouco mais próximos da realidade do nosso povo, da realidade das nossas comunidades, tendo em vista esse momento difícil de pandemia, como nós já rezamos e suplicamos a Deus, pedindo o fim, para que possamos também cada vez mais voltar a ser comunidade fraterna, reunida em torno do altar e da mesa da palavra. É com este entusiasmo, Padre, que nós queremos conversar e partilhar um pouco de tudo que o Senhor tem a acrescentar para nós nessa noite. Queremos aqui aproveitar o máximo deste momento, deste espaço, para que cresçamos juntos. Certeza. Então, foi preparado aqui algumas perguntas, o Senhor sinta-se à vontade para respondê-las, e juntos nós queremos então saber que dia, qual cidade você nasceu. Muito bem. Bom, eu sou de uma cidade vizinha, Santo Antônio da Platina. Nós costumamos brincar, a Grande Abatiá, a cidade do coração, a cidade natal. E nasci no dia 14 de janeiro de 1993. Sou filho de Hélio Rosim e de Vera Lúcia Pinto Rosim, ambos residentes até hoje na zona rural, município de Juca Batista, o bairro Juca Batista,
do município abatiaense, divisa com Bandeirantes e Santo Antônio da Platina. Então nós brincamos, nós sempre moramos ali na tríplice fronteira entre os três municípios, Abatiá, Santo Antônio e Bandeirantes. Padre, sempre quando as crianças estão brincando, os pais perguntam: o que você quer ser quando crescer? Qual era o sonho de Marco Antônio Rosim quando criança? Certo. Quando criança, a gente brinca que já praticava as visitas pastorais, né? Às vezes a mãe não entendia, às vezes que a gente apanhou, por exemplo, foi porque ficava muito tempo fora de casa, né? Então tinha um desejo muito presente, um sonho muito presente em querer ser padre. Depois foi um pouco retardado, né, na adolescência, com outros projetos, né, de estudo, outros projetos de vida, constituição de família. E esse sonho de se tornar padre, ele ficou um pouco mais escondido, porém não desapareceu, né? Mas o sonho de infância realmente era justamente esse vínculo com a comunidade eclesial que nós já tínhamos desde berço materno. Então nós percebemos que era um sonho, porém depois ele foi um pouco esfriado no período ali de adolescência. Perfeito. E quais escolas o senhor estudou e se pode nos contar um fato marcante, interessante? Certo. Então tenho boas lembranças da Escola Rural Municipal São Domingos, né, na cidade de Bandeirantes, o bairro Perobinha. Então os municípios se entrelaçam muito próximos ali em Abatiá e Bandeirantes, né? E nós fizemos a escola primária, né, naquele local. Então destaco a relação deste período, né, com os colegas de turma. Nós trazemos muito presente até hoje nas gratas memórias, né, que quem não lembra da infância com um grande carinho. E também em relação à primeira professora, né, Fernanda Pimentel. Inclusive na ordenação foi a responsável por levar as oblatas no momento do ofertório junto com a primeira catequista, a Márcia. Então foi um momento de grande e profunda gratidão também a esta primeira professora no processo de alfabetização. Depois, né, nós fomos estudar na cidade, porém não no município de Bandeirantes, mas agora no município de Abatiá, né, na escola Afrânio Peixoto. Nós fizemos de quinta, na época, né, de quinta a oitava série, lá naquele colégio, né, naquela escola. E depois, ingressando no colegial, o ensino fundamental, o ensino médio, o primeiro ano do ensino médio cursei no colégio Rui Barbosa, em Abatiá também. Depois se deu o processo de transferência para o seminário menor, e é onde nós passamos a estudar ali em Jacarezinho, no colégio Anésio de Almeida Leite. Terminamos daí o ensino médio, segundo e terceiro ano, nesse período das fases iniciais de estudo, né? Mas foi esse fato, né, em relação ao diálogo com a professora, e esses dias, inclusive, também na professora da terceira série, a Georgina, nós tivemos a filha dela, postou uma imagem, uma foto, na verdade, dela com a mãe dela, né, as duas, né, professoras. E um fato interessante que eu mencionei, comentei embaixo, né, foi assim, talvez, mesmo estudando letras, o que eu aprendi de verbos na terceira série foi o que me marcou por toda a vida. Então, eu diria que o ensino de qualidade que nós tínhamos nesta escolinha tão simples, tão singela, mas tão profissional, né, destes zelosos professores. Perfeito. Agora uma curiosidade. Colava em provas? Eu sei que é um assunto delicado, mas colava. Não tinha a prática de ficar colando em provas, assim. Eu sempre posso dizer que tinha uma maior facilidade na apresentação de trabalhos, às vezes não preparava quando deveria. Então, aquele enrolation que nós costumamos dizer, né? Por um outro lado, provas não gostava de colar, mas isso não isentou de uma ou outra vez, né? Também tive essa prática assim, né? Perfeito. Padre, agora na família do senhor tem alguém que tem vocação religiosa? Certo. Nossa família sempre foi muito religiosa, muito ativa na nossa capela, né, do bairro Juca Batista, seja no canto, os meus pais, a minha irmã também na equipe de liturgia, eu também como contabilizava as moedinhas do ofertório, né, e também como leitor, tínhamos esta prática, né?
Porém, vida religiosa, me recordo agora apenas de uma prima da minha mãe. Ela é religiosa da Congregação do Verbo Encarnado, mais próximo de nós temos aqui na cidade de Cambará, né? Hoje, ela trabalhou muitos anos em Roma, hoje ela está servindo no México, né? Elas têm uma comunidade lá na cidade do México e ela é prima da minha mãe, né? Prima da minha mãe, do lado materno. Nós temos essa referência religiosa também. Não muito presente, que ela sempre morou muito fora, né? Mas sabíamos, né, da existência dela. Isso já motiva também, né? Com certeza, né? A presença religiosa ela é luz, né, no caminho de todos nós. Sobretudo quando você vê alguém muito próximo, né? Por um outro lado, a amizade com alguns padres, né, que nós tínhamos pela família, os trabalhos na igreja, nos ajudavam também a ter esse laço afetivo. Destaco aqui a pessoa do padre Delcídio, né? O Delcídio, que era padre em Bandeirantes e servia a nossa comunidade lá no bairro Juca Batista. Também a figura do Frei Marcos, né? Que é amigo da nossa família. Na época nós sempre éramos romeiros lá do Santuário Bom Jesus da Cana Verde em Siqueira Campos. E todo 6 de agosto, sagrada a nossa presença lá nas festividades, na Santa Missa. E isso também motivou bastante esta dimensão da vocação presbiteral. E o senhor tem algum hobby que o senhor gosta de fazer assim no dia a dia? Certo, eu digo que o meu hobby é a sociabilização, né? Gosto de ver séries, gosto de fazer passeios, mas sobretudo de visitar amigos, né? Fazer este momento fraterno de conversa, né? de partilha de vida. Então eu diria que o meu hobby são as conversas com os amigos, algumas trilhas de vez em quando, são coisas que eu gosto de fazer bastante também. Muito bom. E gostaria de saber ainda, padre, a sua preferência musical, o que o senhor gosta de ouvir? Certo. Bom, o meu pai é violeiro, né? Meu pai toca viola, então eu cresci, né, desde sempre ouvindo a moda raiz, né? O bom sertanejo raiz. Então posso dizer que a minha primeira preferência musical, talvez até por condicionamento familiar, seja o sertanejo raiz. Eu acredito que são, mais do que melodias, são letras que falam a alma, sobretudo no nossa origem, né? Que se encontra lá na lavoura, no trabalho com a terra. Então acredito que conta bastante da nossa história. Por outro lado, no sentido de músicas, né, também gosto muito de ouvir na dimensão religiosa, Padre Zezinho, né, que no viés religioso ele também, dialogando talvez com vários outros gêneros musicais, acaba falando bastante ao nosso coração também. Perfeito. Agora, a pergunta que não quer calar. Para todo padre a gente pergunta: por que o senhor quis ser padre? O que te motivou a buscar a vocação religiosa, de modo específico ser um padre, um consagrado a Deus? Certo. Isso ainda não no sentido do chamado, ou seria já o chamado? Já no seu chamado. Perfeito. Bom, primeiro, então vamos dividir em 2 momentos. A dimensão do ser padre. Quando nós víamos a figura do padre, né, na nossa comunidade, né, quando o padre chegava, ele era realmente uma figura de unidade, ele era um elo entre as pessoas, né? Então eu via no padre uma possibilidade de viabilizar um encontro entre pessoas, né? Um encontro entre realidades, de repente um que era mais brigado com o outro, um pouco mais difícil de dialogar com o outro. Com o padre, como aqueles filhos parecem um pouco birrentos, eles eram meio que obrigados a conversar, a dialogar, a ser comunidade. Isso me encantava, isso me encanta até hoje, inclusive. Então eu via no padre essa figura de unidade, né? De unidade, não somente de Deus com as pessoas e pessoas com Deus, mas entre a própria comunidade. Era uma figura de representação de unidade, né? Algo que me encanta até hoje e me motiva, inclusive, no chamado. Por um outro lado, né, esses mesmos padres, né, então acabavam sendo essas figuras importantes na cabeça, né, de uma criança, de um adolescente, né, vindo sobretudo da nossa realidade. E tendo em vista isso, nós participamos, quando eu tinha lá os meus 13 anos de idade, de uma ordenação, né, uma ordenação presbiteral lá em Bandeirantes, e de 2 filhos daquela cidade,
E os meus pais foram convidados a participar, né, desta ordenação. Padre Ricardo, que hoje serve, Claudinei Ricardo, que hoje serve lá em Londrina, né, é muito próximo à família nossa, porque também a sua origem remonta ao bairro Juca Batista. Até os 14 anos de idade ele viveu lá. Então, assim, fomos convidados. E fomos participar dessa ordenação dos 2 padres lá em Bandeirantes, de modo que no momento da ladainha eu senti muito presente um grande desejo de, assim como aqueles 2 que lá estavam deitados, se consagrando a Deus, né, se entregando inteiramente a Deus, eu senti um desejo de estar lá, de ser também um padre tal como eles estavam se entregando. Lá no santuário, antiga paróquia Santa Terezinha, hoje santuário Santa Terezinha, né? Depois nós fomos para o jantar, né? A ordenação teve o jantar no ginásio de esportes, o Chinelão, e lá o Frei Marcos entrou em cena, né? O Frei Marquinhos, conhecido aí da nossa região. E ele perguntou: jovem, você não tem vontade de ser padre, né? Chegou brincando com a nossa família, né? Fazendo toda aquela motivação que é muito própria de Frei Marquinhos. E perguntou: você não tem o desejo de ser padre? Na verdade, eu já estava com aquela semente, né, no coração do momento da ladainha. Mas naquele momento eu disse: não, Frei, você está doido? Não penso nisso não. Mas ele insistiu, fez uma oração, impôs as mãos sobre a minha cabeça, né, e rezou, se fosse realmente o desejo de Deus, que eu pudesse me entregar a este chamado, né? Ele foi um pouco insistente. E aquilo mexeu muito comigo, aquele momento de oração, né? Por fim, nós fomos para casa e naquela mesma noite ela disse, né? Nossa, eu achei tão bonito o gesto da irmã do padre entregar a estola para ele, né? Você já pensou, Marcos, você ficar padre e eu te entregar a estola? Eu falei assim: ixi, minha irmã, você está doido, não penso isso não. O Frei também sabe, falou. Mas eu falei assim: meu Deus, mas 3 vezes, em 3 momentos, num único dia, né? Foi quase como o chamado Samuel, né? Assim, no templo. Então, daqueles 13 anos até o final dos 15 anos de idade, eu fiquei com esta pulga atrás da orelha, né? Esse pensamento, falei assim: poxa, mas então será que vou ser padre, né? E me permiti depois a responder a este chamado. Foi quando eu descobri que houve o estágio vocacional do Seminário Menor, o antigo Seminário Menor, com a reabertura daquele espaço com o Padre Silvio, na época, e o estágio já havia acontecido. Mas então eu resolvi falar para os meus pais no final de novembro do ano de 2008, que eu queria ir para o seminário. Me lembro até hoje a cena como nós estávamos, né? Estávamos carpindo alfafa, né? Mexendo com a lavoura. E os meus pais perguntaram: mas o que você pensa? Você realmente vai querer estudar fora? Eu disse: olha, não se preocupem comigo, porque eu vou ser padre. Então, mas foi uma comunicação mesmo, né? Não um pedido. E eles entenderam, né? Não sei se botaram muita fé na hora, a gente conversa às vezes sobre isso, damos risada. E depois de falar com eles no final de novembro de 2008, falei com o padre Marcos Ribeiro, da cidade de Bandeirantes, da paróquia São Geraldo Magela, que seminário. Queria ir para o seminário, isso no início de dezembro. Mas o estágio já foi. Eu disse: não, mas eu quero esse ano. Eu queria o ano no próximo, né? Mas, né, veja lá, né, com timidez naquela época, né, falar com um padre, não tinha tanto costume, né? Mas ele se propôs a me levar para conhecer o seminário, despretensiosamente falando, né? E foi quando, em 5 de janeiro de 2009, numa segunda-feira, nós fomos até Jacarezinho pela primeira vez. E lá tive uma conversa com o Padre Silvio, com o Monsenhor José Irineu, que hoje é meu companheiro de trabalho, né? O Monsenhor José Irineu, na época também diretor espiritual do Seminário da Assunção. E lá ele disse: Padre Silvio, não, você está convidado a vir conosco no próximo ano, mesmo sem estágio. Então, graças a Deus deu certo. E depois, no dia 6 de fevereiro daquele mesmo ano de 2009, eu dei início a esse processo formativo, né? Lá no Seminário Menor Nossa Senhora da Assunção. Muito bom, padre. E conte para nós um pouco como foi a sua vida acadêmica no decorrer desses anos de formação. Muito bem. Nós sabemos que
no seminário nós temos esta grande preocupação com a formação acadêmica, porque ela é um viés importante, né, na nossa caminhada de discernimento vocacional. Então, no seminário a gente nem imagina como nós vamos nos dedicar a esta dimensão dos estudos, mas é tudo que flui também muito tranquilamente. Terminei então o ensino médio, tivemos algumas formações durante esses 2 anos do seminário menor, né, com o Padre Silvio também, e participando da vida fraterna, trabalhando e tudo mais. E nós somos através do vestibular na antiga Fafija, a UEMP, né, para que também, além do curso de filosofia que nos esperava nos próximos 4 anos, tivéssemos também uma faculdade. E eu optei por prestar o vestibular para o curso de letras. Passei no vestibular, fiz o curso, concomitantemente a filosofia do seminário e também o curso de letras e literatura na Universidade Estadual do Norte do Paraná, a UEMP. Terminado então esse processo, né, de estudos, nós somos convidados a começar o estudo de teologia, também aqui em Jacarezinho, no nosso Instituto de Teologia Divino Mestre. Então, depois, né, dessa formação de filosofia, também no estudo de teologia. O senhor tem um livro de cabeceira, um livro que o senhor sempre recorre? Eu não diria de cabeceira que eu não sou muito de repetir leituras, né? Não é uma prática que eu tenho ainda muito presente, repetir leituras. A não ser um livro assim, no viés espiritual, indicado pelo Padre Nelson Valiume, na época de formação ainda, que foi Espiritualidade a partir de si mesmo. Um dos autores é o Anselmo Brum. Muito bom, né? E um livro de literatura que gosto muito, né? Se me você leu nesses anos da vida e da vida. Eu gosto muito de Alice, né? Sobretudo Incidente em Antares, né? Eu gosto bastante dessa obra e, é claro, a prática depois, entre outros livros, gosto muito da leitura orante, a própria Sagrada Escritura. Não muitos trechos, mas pequenas frases, eu acredito que elas são realmente inspiradoras para todos nós. Perfeito. Agora, o senhor pratica algum esporte? Como tem cuidado da saúde? Sabemos sempre que nos amar. Eu gosto muito de interativos, né, que nós tenhamos a participação de outras pessoas. Competição, que seja, né, um futebol, vôlei, mas de esportes individuais, né, a caminhada eu tenho praticado e gosto muito de natação. Gosto de natação também, tive a oportunidade de praticar alguns meses, mas agora no momento estamos um pouco afastados, né, nesse sentido. Mas gosto de futebol, não sou o melhor jogador de futebol, sou um zagueirão, mas gosto também, né, de vôlei, de futebol, esse tipo de coisa, né, que envolve o plano esportivo, acho que vale muito a pena, né, nós cuidarmos da saúde, não só física, mas também a saúde mental, né, de também espairecermos um pouco nesse sentido. É muito importante, né? Padre, agora se o senhor pudesse realizar um milagre, qual milagre o senhor realizaria hoje? Pergunta tanto quanto forte, né? Pensarmos nessa possibilidade. Eu remonto ao meu chamado vocacional, né? Pensando talvez naquela figura do padre, né? Como um elo entre pessoas. Não sei se é uma angústia pessoal, mas eu tenho conversado com outras pessoas também. Nós temos vindo muitos extremismos atuais, né, por parte das pessoas, não só no viés político, mas também no viés religioso. E eu acredito que se eu pudesse realizar um milagre, seria justamente que as pessoas pudessem, né, a partir, né, da crença que seja, ou a partir daquele projeto de vida que tenha, que elas soubessem respeitar o outro como irmão, né? Seria talvez um vínculo de fraternidade, de unidade, um elo entre as diferenças, né? Acho que seria um sonho, um milagre que eu teria esse desejo. E aí, certamente, quem se preocupa com o outro vai querer alimentar aquele que passa fome, vestir aquele que está nu, aquele que se preocupa com o outro
outro vai querer estar próximo quando o outro precisa, né? E certamente nós teríamos aí um milagre realmente social, poderíamos dizer, né? Perfeito. E para anunciar tudo isso, hoje os meios de comunicação se fazem mais que necessário, inclusive para a vida da igreja. Quero saber do senhor como o senhor enxerga a pastoral da comunicação nos dias atuais. Ótimo. Talvez a pastoral da comunicação ela tenha se demonstrado muito mais que necessária do que nós imaginávamos, né, em outros tempos, em outros dias. Então eu vejo a PASCOM como um verdadeiro artifício de evangelização. Porque diferente de outras mídias que nós encontramos por aí, a PASCOM ela não comunica apenas eventos, né? O próprio envio da palavra de Deus. Então, mais do que ações litúrgicas, mais do que uma conversa igual essa que nós estamos fazendo, eu acredito que a PASCOM ela realiza o anúncio da boa nova do Evangelho. Evangelho significa isso, boa nova, né? Boa notícia. Então, comunicar a boa notícia é, por excelência, evangelizar. Então, nós acreditamos nesse serviço da PASCOM atual, talvez como um grande facho de luz, realmente, em meio a tantas outras mídias que comunicam morte, que comunicam desavenças, sensacionalismos. Talvez o papel da PASCOM seja realmente esta sensatez em anunciar a verdadeira boa notícia, né? A boa notícia do Evangelho, a boa notícia da Palavra de Deus. Excelente. O senhor é reitor do Seminário Propedêutico São José. São José. Como o senhor avalia a sua passagem pelo seminário, hoje com a mentalidade de reitor? Entendo. Nós somos ordenados há pouco tempo, né? E nesse processo, depois de um ano como vigário paroquial no Santuário Eucarístico do Sagrado Coração de Jesus em Ibaiti, o senhor bispo nos convidou para assumirmos a formação do Seminário Propedêutico São José. Um tanto quanto surpresa, né, esse convite para esse início de ministério, né? Mas nós assumimos com grande garra, grande alegria também esta missão. Avalio talvez esta passagem como um momento de fazer uma ponte para aqueles que estão ingressando, né, na vida de formação nos seminários da nossa diocese, fazer uma ponte de preparação realmente. Tendo em vista, nós temos uma idade mais jovem, uma cabeça formada a partir do esquema da diocese, porém também pensando, né, que estão chegando. Então acredito que é um momento também de aprendizado para a minha pessoa, né, enquanto reitor, mas também enquanto produto da formação que volta para a formação, e também uma esperança, acredito eu, para sabermos fazer esta ponte entre aqueles que chegam aos nossos seminários e para que isto não seja tão drástico, né? Nós sabemos, nos deixamos a família para ir morar em outro lugar, conviver com outras pessoas no choque de realidade, no choque de consciência, de mentalidade, não é muito fácil administrar isso, né? Então eu acredito que seja um momento oportuno para que eu me desenvolva e também possa ajudar estes que estão nesse processo de chegada a se desenvolverem enquanto relação de pessoas também. E durante a sua caminhada, o senhor teve vontade de desistir? Teve crises de fé? Como que foi? Certo. O pessoal sempre diz, né, que o estudo de filosofia, o estudo de teologia, tira a fé, acaba com isso, desconstrói aquilo. Eu acredito que isso não seja tanto por uma ou outra disciplina especificamente, mas seja um processo pessoal do próprio ser humano, né, de desenvolvimento do seu intelecto, que às vezes entra em choque com alguns mitos religiosos presentes nas nossas famílias, que seja, mas nem por isso descontradizem ou contradizem, né, aquilo que é a mensagem de Deus para nós. Então tive esses momentos no processo de estudos e, sobretudo, no início ou meados ali do processo formativo da filosofia, em que nós cursávamos filosofia de manhã e letras à noite. É o que nós chamamos de crise, né, de repente, vocacional ou crise religiosa,
que, graças a Deus, com o acompanhamento que nós tivemos, né, com os diretores espirituais, né, com a formação, com o reitor também, nos ajudaram muito a passar por este momento de uma maneira sadia, porque é necessário passarmos, né, e ao mesmo tempo sairmos mais convictos ou mais fortalecidos desse processo, de dizermos sim, ainda que no momento de dúvida ou ainda que no momento de dificuldade que passamos, mas tive sim esses momentos, né, esses reveses, que agradeço a Deus por ter passado por eles, inclusive. Né? Acho que a nossa tendência é sempre dizermos assim para Deus nos livrarmos realmente, né, livrarmos das tentações. Né? Mas não é bem por aí, né? Se livrar das tentações talvez é que nós não caiamos realmente nessas ciladas, mas por outro lado que nós também aprendamos a fortalecermos nesses momentos de crise, nesses momentos de dificuldade. Avalio como muito positivo, graças a Deus. Perfeito. E o senhor almejou chegar a ocupar o cargo da reitoria no seminário um dia? Eu confesso que vendo bem que os nossos formadores, né, realizavam, né, naquele trabalho formativo, sobretudo nas fases iniciais, ali no momento da filosofia, muito marcante para nós, no desenvolvimento humano, comunitário, eu via como um sonho de repente, né, algo assim, poxa, isso parece que é legal. Né, então almejava talvez, né, tinha esse projeto, né. Por um outro lado, quando nós chegamos na teologia e tivemos o contato com as comunidades, né, através do estágio pastoral que os seminaristas realizam no tempo da teologia, eu mudei um pouco o foco, então me apaixonei, me encantei pelo esquema pastoral das paróquias, né, pela vivência do padre junto às comunidades, no serviço realmente da sacramental, mas também espiritual, no auxílio de presença. Isso para mim foi fantástico. Então eu acho que eu meio que desfoquei um pouco daquele objetivo inicial da formação, né? Que é o que nós tínhamos contato até então. Então estava vivendo esse tempo pastoral. Quando nós voltamos para esse momento da realidade vocacional do seminário, nós percebemos a alegria daquele sonho da filosofia que voltou, né? Então eu agradeço a Deus por esse momento, né? Voltando naquele sonho de filosofia, parece que é algo que foi redespertado. Perfeito. Falando de vocação, de trabalho vocacional, qual a importância do SAV nas paróquias? Certo. Nós estamos aí vivendo o ano vocacional diocesano, né? Pela graça de Deus, mesmo que com todos esses reveses, mas o nosso ano vocacional diocesano nos ajuda a lembrarmos da importância do despertar, do suscitar, do conscientizar sobre as vocações, né, nas nossas comunidades. Então, o trabalho do serviço de animação vocacional, ou que nós poderíamos chamar, num guarda-chuva inteiro, de pastoral vocacional, e não somente o serviço de animação, seria para as nossas comunidades talvez um lembrete, né? Um lembrete, assim como foram para mim, minha irmã, o momento da ordenação e o Frei Marcos. Acredito que o trabalho, né, da pastoral vocacional seja tão importante quanto estes indivíduos no meu processo de discernimento, para lembrarmos que assumir uma vocação não é errado, não é algo de um outro mundo, né, não é algo que, por mais que hoje em dia se pregue outras coisas, não é algo extraterrestre. Né? Eu acho que um trabalho do SAV seria um trabalho de conscientização, talvez vozes de profetas no nosso tempo, em dizer, não, vale a pena, né? Siga em frente, não tenha medo. Eu acho que é um trabalho realmente ali de muita presença nas nossas comunidades. Isso também para o viés matrimonial. Né? Às vezes nós esquecemos, né? Dizemos das vocações, mas muitos dos nossos jovens às vezes estão esquecendo dessa dimensão matrimonial, do serviço eclesial nas nossas comunidades. Então seria esse encorajamento, né, de dizer aos jovens de hoje, não tenha medo, não é porque eles estão dizendo outras coisas que você precisa realmente seguir outros caminhos. É importante motivar e despertar a vocação do jovem, né? Padre, o senhor também é coordenador da ação evangelizadora aqui na nossa diocese. O
o que vem a ser a ação evangelizadora e qual a funcionalidade na diocese e o que reflete também na vida das paróquias? Muito bem, uma boa pergunta. Nós temos várias frentes de evangelização quando nós falamos em evangelizar ou em ação evangelizadora. Talvez a primeira frente de evangelização que nós tenhamos na diocese e na Igreja Universal como um todo sejam as Santas Missas, o processo que nós vivemos cotidiano, corriqueiro, ordinário nas nossas comunidades. A Santa Missa é uma prática comum, comum e necessária. Além da Santa Missa, nós temos a organização da comunidade paroquial em outras comunidades, sejam elas comunidades urbanas e rurais, sejam elas setores, sejam elas grupos de reflexão. Além dessas outras estruturas, temos ainda serviço que também tem o seu serviço quando bem engajados. O que nós percebemos do que seria então a ação evangelizadora? Seria a composição de todas essas esferas do ambiente eclesial diocesano, no nosso caso, que compõem a evangelização do território da Diocese de Jacarezinho. Então a ação evangelizadora visa ser uma configuração entre todas estas esferas de movimentos, de pastorais, de padres, leigos, religiosos, religiosas, também as nossas pastorais, e tentar fazer com que todos caminhem por um único objetivo. Lógico, nós temos o objetivo comum da evangelização, porém, estando inseridos numa realidade, temos projetos, temos o que nós chamamos de planos, planos de evangelização. Recentemente tivemos um trabalho da reconfiguração das nossas pastorais do batismo, na esfera da inspiração catecumenal, ou seja, da iniciação à vida cristã. Isso dialoga com catequese, isso dialoga com a pastoral familiar, os grupos de família, isso dialoga com a setorização, isso dialoga com a própria pastoral do batismo. E aí vem o papel, então, da ação evangelizadora, junto ao nosso regional Sul 2 da CNBB, que compõe as 18 dioceses do Paraná, mas também os bispos, referentes na presidência da CNBB do Paraná, junto, sobretudo, também do nosso pastor diocesano, Dom Antônio Braz Benevente, fazer com que nós tenhamos um caminho de organização. Talvez nós falamos assim, nós vamos evangelizar, sai dando tiro para tudo quanto é lado. O papel da ação evangelizadora, assim como o CPP das paróquias, é de dizer, nós vamos por aqui. Temos outras coisas a fazer? Sim, mas agora nós vamos tentar dar um foco especial, um enfoque nesta realidade, resolver esta dimensão, por exemplo, da pastoral do batismo, e depois nós vamos caminhando por outro lado, assim conseguimos ter maior força de evangelização, E aí a ideia de motivar, incentivar a realização dos meses temáticos que nós temos, ser um vínculo entre a nossa diocese e a Igreja do Brasil, entre a nossa diocese e a Igreja do Paraná, no que se refere à ação pastoral. Perfeito. E para articular tudo isso, o senhor conta com o apoio de quantas pessoas em média? Certo. É um sonho nosso termos uma equipe diocesana para a ação evangelizadora. Um nosso centro de pastoral, poderíamos dizer, de articulação. Porém, nós temos um grupo que nos ajuda, sejam eles de voluntário, o Diego já deu uma mão para nós também nesse sentido, mas recentemente, de modo muito presente, criou um secretário. No tempo passado, até o início deste ano, eram o Padre Rodolfo, coordenador, e o Padre Marco Antônio, que passou aqui por Santo Antônio, o secretário da ação evangelizadora. Agora, nesse momento, eu estava sozinho como coordenador com a saída dos dois, e recentemente, em nosso último comunicado, Dom Antônio nomeou o Padre como secretário também da ação evangelizadora. Então, além de nós dois, nós contamos com a colaboração dos outros coordenadores de movimentos e pastorais na diocese, são os diversos que nós temos,
e também, sobretudo, com os vigários decanais, que são os padres que atuam nos decanatos. Inclusive, no final do ano, nós teremos a reunião eletiva desses vigários, que tem um mandato geralmente de 2 anos de duração. Esses padres, que são vigários decanais, ou decanos, que nós acostumamos chamar também na diocese, eles realizam esta ponte também entre aquilo que a ação evangelizadora articula, naqueles decanatos em que esses próprios estão inseridos, né? Que seriam aí os articuladores junto aos decanatos. Então, além de nós, 2 padres, temos aí mais 6 padres envolvidos nesse projeto da ação evangelizadora, né? Nesse trabalho que nós chamamos de conselho pastoral também. Perfeito, padre. Agora nós temos a chamada hierarquia da igreja. Na sociedade nós temos hierarquia, no trabalho, nas famílias, né? Na igreja não é diferente. Então, padre, por que é tão necessária essa hierarquia para a estruturação da igreja? Certo. A hierarquia, ela nos protege, eu diria, né, de nos deteriorarmos, né? Assim como o corpo possui o comando da cabeça, nós temos a hierarquia como uma luz para guiar os passos nesse sentido. Então, se nós falamos em organização, em plano de ação, em pensamento, enfim, tudo que nós falamos no corpo eclesial, nós precisamos dessa organização por meio da hierarquia. E essa hierarquia, às vezes questionada por uns e demasiadamente exaltada por outros, ela nos ajuda, né? Nos ajuda a termos pensamentos coesos, mas não somente pensamentos, mas ações coesas, né? Ações coesas. Sempre costumo comparar, né? Por exemplo, se nós não tivéssemos uma hierarquia psíquica, uma hierarquia corporal, a mão direita poderia se estapear com a mão esquerda facilmente, né? Por exemplo, nós vamos tomar banho, a mão esquerda quer lavar o pé, mas a mão direita quer lavar as costas, e aí fica uma confusão, né? Uma confusão grande. Então, sobretudo, a hierarquia, que também viabiliza a ação do Espírito Santo no corpo eclesial, nos ajuda em unidade, né? Nesse caminho. Temos diferenças, mas a hierarquia nos salvaguarda com a autoridade paterna, nós diríamos, esta possibilidade, né, de caminharmos. E qual é a configuração desta hierarquia? Certo, na nossa diocese, o bispo, né, como nosso pastor, e junto ao bispo, tudo pensando no viés padres e diáconos, na diocese. Bispo, né, Dom Antônio, o Dom Fernando, como nosso bispo emérito, tem mais de 100 padres, agora me foge a memória, mas eu acredito que 100 ou 101 padres da nossa diocese, alguns em missão, outros presentes, a maioria presentes aqui na diocese, e também os nossos diáconos permanentes, né? A primeira turma que foi ordenada, agora também outra turma que está sendo formada para exercer o diaconato permanente. E isso compõe o que nós chamamos de corpo de hierarquia, né? Os bispos, os padres e os diáconos. Hierarquia é importante nós entendermos como viés de função, porque na verdade o que realmente nos configura como cristãos não é a hierarquia, mas é o nosso batismo, né? O batismo que unifica padres, bispos, o Papa, né? Com todos os fiéis leigos também. E acho que é importante lembrarmos Santo Agostinho, né? Que ele dizia nos seus escritos, em suas falas, convosco, ou melhor, para vós sou bispo, né? Ou seja, a função dele era ser bispo. E o que alegrava o coração de Santo Agostinho é ele dizia, convosco sou cristão. Então, ele tirava esse peso, né, de para vós sou bispo, mas convosco sou cristão. Perfeito. E como o senhor enxerga a Igreja Católica nos dias atuais? Nesse momento de pandemia, a Igreja tem ofertado de si, doado de si para os pobres? Certo. Sempre uma pergunta muito interessante nós precisamos fazer, né? A Igreja,
com a sua relação social, né? Estando agora na ação evangelizadora na Diocese, nós temos a oportunidade de ter um contato, não tão direto, mas um pouco articulado entre todas as paróquias, né? Entre todas as paróquias da Diocese. E não só elas, mas também, sobretudo, com a Igreja do Paraná. E nós vimos, né, como as nossas comunidades, sejam por meios oficiais ou não oficiais que eu digo, campanhas, né, aquilo que o padre articulou, alguma liderança de pastoral ou movimento pensou, e não oficiais, mas cristãos, né, que se comprometem com essa realidade, se sensibilizam e resolvem prover projetos, né, pessoais ali, que às vezes se unem com a vizinhança e vão se articulando. Então nós vimos muito, por exemplo, auxílio com cestas, com alimentos. Recentemente nós tivemos a solenidade de Corpus Christi na nossa diocese, em que tivemos em vários lugares aí a procissão com a carreata, com o corpo de Cristo, nesta solenidade, e junto disso realizamos a ação social de arrecadação de alimentos, de produtos de higiene, né, para as nossas comunidades terapêuticas da diocese. Não é uma prática de agora, já é o que vem acontecendo há alguns anos, porém, pensando nesse tempo de pandemia, nós vemos como o nosso povo, enquanto igreja, realmente se solidarizou, realmente se empenhou, né, no processo de ajuda do outro, né, de reconhecimento, de cuidado, né, de prestação de serviço social àqueles que mais precisam de nós. E temos vindo observar a ação da igreja, por exemplo, comunidades que servem no salão, os espaços, as casas de retiro para serem de apoio, seja para serem também um lugar realmente com aqueles que se parecem contaminados, né, pelo Covid, sobretudo aqui na Arquidiocese de Londrina, um trabalho com aqueles que estão de rua, também pensando aqueles que precisam de algum cuidado hospitalar. Nós vemos, são várias espécies, né, de frentes que nós observamos no viés do cuidado, né, de toneladas de alimento, de prestação de serviço, enfim. Sem falar nos nossos cristãos, enfermeiros, enfermeiras, médicos e faxineiros, né, que também estão na linha de frente e fazem uma leitura muito espiritual daquilo que realizam neste tempo, né? Seja pela pastoral da saúde ou seja pelo seu exercício da profissão, né, que estão trabalhando como profissionais, mas não deixando de levar a sua marca, a sua identidade, né, de cristãos. O senhor falou sobre trazendo para o nosso espaço celebrativo. Muitas vezes nós, leigos, nos esquecemos, ou passa batido mesmo, a beleza do sagrado. E também um pouco das partes da missa, como ela funciona. O senhor poderia nos explicar pontualmente o que é a homilia, o que vem a ser a homilia, em que momento ela acontece? Certo. É uma preocupação do Papa Francisco, né? Inclusive quando ele escreveu a sua primeira exortação apostólica, Evangelii Gaudium, ele se preocupou em referir-se sobre a homilia. Então eu gosto muito do que ele estudou, primeiro falando do tempo da homilia. Né? Perdoe-nos, às vezes pecamos no tempo da homilia. Né? O tempo da homilia seria, lógico, nós cronometrando celebrativo, mas ela seria ali em torno de 7 a 10 minutos, né? 7 a 10 minutos, um tempo razoável para a nossa homilia. O que deveria conter então nesta homilia? É lógico que a palavra de Deus que fora proclamada e aquilo que passou pelo coração do presbítero, do diácono que está ali em pregação e que ele considerou importante, né? Preparou a mensagem que primeiro falou ao coração do pastor para depois sair para as pessoas que lá estão.
assembleia como um todo. Então a homilia é um momento catequético, mas o seu objetivo não seria ser uma explicação doutrinária, não seria também uma explicação exegética dos textos bíblicos. A partir dos textos bíblicos, do contexto vivido naquela celebração, naquele momento atual, uma mensagem que a palavra de Deus traz àquela comunidade, né? Traz àquela comunidade naquele momento, e que certamente passou pelo coração. Então, a homilia não seria necessariamente para explicar a leitura. Aqui eu faço uma chamada de atenção aos nossos fiéis, né, que participam da missa, às vezes mexem no celular enquanto estamos, né, proclamando a primeira leitura, cantando o salmo, depois eu ouço o que o padre fala, né? Já ouvi muitas vezes, já percebi muitas vezes, inclusive, as pessoas que não estavam dando glória na missa, mas depois no momento da homilia estavam vidrados, né? E porque o que não é homilia, seria justamente as leituras e o evangelho, né? O momento da proclamação da palavra é o momento que Deus fala conosco. No nosso tempo, de um texto mesmo que seja antigo. Então, assim, nós às vezes ficamos esperando a homilia, cuidado, porque nós devemos cuidar mais de ouvir o salmo e também o evangelho, para depois tirarmos uma mensagem junto, é claro, com a homilia que deve sim ser feita, né, com todo o esmero nas nossas. Perfeito. Então, depois da liturgia da palavra, vem a mística. O que vem a ser a epiclésia? O que acontece nesse momento? Muito bem, como você já mencionou, Diego, né? A homilia, não respondi bem naquela primeira pergunta, ela se insere justamente quase ao final da liturgia da palavra. Que a missa, nós podemos dizer que ela se compõe em duas grandes liturgias. A liturgia da palavra, no primeiro momento, que está interligada, muito presente com a segunda liturgia, que é a liturgia eucarística, né, com o momento do ofertório e tudo mais. Perguntando especificamente em relação à epiclese, nós podemos dizer que ela é um dos centros ou epicentro, sendo a epiclese o momento da invocação do Espírito Santo sobre as oferendas. E tudo na igreja que nós fazemos, nós estamos ligados pela ação do Espírito Santo, que nos santifica. Então, o momento da epiclese seria um momento de manifestação por excelência do Espírito Santo. Então, onde o Padre diz sobre as oferendas: mandai o vosso Espírito, né? O Espírito de Deus que vem e santifica o pão e o vinho, ali consagrados agora para serem o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, seria esse momento, né, da invocação do Espírito Santo sobre as oferendas, epiclese. Não é uma palavra meio difícil, assusta as pessoas, né? Muito bom, Padre. Agora, ainda sobre a partilha do pão consagrado, e que é o próprio Cristo. Os casais de segunda união, eles ficam impossibilitados de receberem Jesus na Eucaristia. Qual a orientação da Igreja nesse sentido? Muito bem. Nós sempre precisamos lembrar que a missa não é necessariamente o comungar somente. Primeiro nós temos o comungar da mesa da palavra. É importante nós lembrarmos disso. Tem gente que vai para a missa e esquece que tem a palavra. Então é muito bom lembrarmos a liturgia da palavra. Nos insere realmente ali naquele ambiente celebrativo, temático daquele dia, né? Que nós sabemos que as leituras elas têm um ciclo, né, que nos orientam na liturgia. E, é claro, temos ali o momento do ofertório e o momento, como nós já dizemos, da manifestação do Espírito Santo, da epiclese, da consagração do pão e do vinho. O que a igreja orienta necessariamente é que esses fiéis, né, estejam acompanhados e realmente não proibidos, mas a partir da sua consciência pensem se convém ou não convém estarem comungando, por estarem numa situação irregular, né, em uma situação de matrimônio irregular. Por um outro lado, a igreja os incentiva e não os priva de participar da mesa da palavra
e do momento da consagração eucarística e, sobretudo, também realizar uma comunhão espiritual neste momento. Então, às vezes a gente sempre foca naquilo que não pode, né? Não pode isso, não pode aquilo. Precisamos tomar cuidado com isso. É importante lembrarmos que mais do que não pode, nós devemos muitas outras coisas. Então, eu acredito que seja uma coisa importante nós salientarmos nessa conversa. Fundamental, eu diria. Padre, nós rezamos pelo Papa, pelo Bispo e a ação do Papa Francisco. O Papa Francisco é um momento de grande luz, né, entre nós. Né? Às vezes, como nós dissemos, né, uns não compreendendo muito, mas ouvimos algumas compreensões, né, de que Papa Francisco seja realmente o Papa da caridade ou o Papa do serviço e tudo mais, né, da atuação muito próxima. Mas eu acredito que ele, sobretudo para nós, enquanto igreja no Brasil, enquanto igreja latino-americana, nos trouxe um rosto muito próximo. Por mais que seja argentino, né, nas nossas diferenças com o futebol, né, entre Brasil e Argentina, mas ele traz um rosto latino-americano. Então talvez não seja, não gosto de comparar se é melhor ou pior do que o outro. Eu acredito que cada Papa está inserido no momento em que o Espírito Santo quis aquele para estar junto de nós, né, na nossa frente. E eu vejo o Papa como este rosto, né, muito próximo a nós, um rosto mais do que ocidental, que às vezes nós temos dificuldade de compreender aquilo que é do Oriente para que vem para o Ocidente. Agora, mais do que ocidental, ele é mais ocidental mesmo do que nós. Então, está na Argentina. Então, é alguém muito próximo. Quando faz as suas comparações, quando fala de futebol, a gente entende. Então, é algo realmente muito próximo. É um pastor que nós podemos dizer, como né, numa das quinta-feiras, falando aos padres, um pastor que sente o cheiro das ovelhas e que de tanto sentir o cheiro das ovelhas acaba tendo ele o cheiro delas, né? É algo muito próximo realmente. Então vejo um pastor próximo, um pastor que sabe pensar nos sofrimentos dos seres humanos, né? Que sabe lidar, que não oferece respostas para tudo, graças a Deus, porque senão já teríamos terminado essa jornada, mas que sabe estar presente, né? Acho que é uma figura que eu avalio nesse sentido de presença. Nós acompanhamos na mídia alas, que eles chamam de alas conservadoras na igreja. Como o senhor vê essa ala que eles chamam de conservadora e progressista? Como isso acontece na prática? A igreja é igreja em todos os sentidos, né? Sempre composta por batizados e, enfim, também esta hierarquia que acaba direcionando, fazendo acontecer algumas coisas. Acredito que há algumas influências, né, ruins no que se refere a essa dimensão conservador, progressista, e acabam meio que chocando com a realidade eclesial também, ou seja, entram na nossa dimensão eclesial e por vezes acabam dividindo nós, cristãos, católicos e até mesmo familiares, né, nossos. Né? Isso é algo que nós deveríamos ponderar bastante. Infelizmente, nós percebemos algumas críticas, às vezes, ao Papa por não compreenderem, ou críticas ao Papa por ser progressista, críticas ao Papa por ser muito conservador. Então temos diversos meios, né, de interpretações. O que é ruim no nosso tempo que eu vejo? Cada um pega o que acha interessante. Né? Eu acho isso daqui melhor, então vou levar isso para minha casa. Isso daqui eu não quero, então não quero nem conversar com você. Eu vejo muito isso às vezes, né? Esta incapacidade para o diálogo. Né? Até vejo a fala de Dom Helder Câmara, acho que talvez elucidaria muito bem isso, quando dizia aos jornalistas, né, se dou pão aos pobres, me chamam de santo. Né? Um viés bonito, de piedade e tudo mais. Aí ele continua. Porém, se pergunto o porquê da pobreza, me chamam de comunista. Então, Dom Helder já vivia naquele tempo, né, nas décadas passadas, né, anteriores até mesmo a este milênio que vivemos,
estas dificuldades, né? Essas dificuldades de incompreensão. Mas a incompreensão e a perseguição também são marcas para que nós, enquanto igreja, estamos fazendo aquilo que devemos fazer, né? Jesus, nos seus ensinamentos, nos ensina que no mundo teremos muitas perseguições e provações, mas coragem, eu venci o mundo e Ele está conosco em todos os dias da nossa vida. Amém. Padre, o senhor falou sobre estar junto com as ovelhas. Como acontece o diálogo interreligioso, também diríamos aí o ecumenismo na igreja? Muito bem. A igreja, sobretudo a partir do Concílio Vaticano II, de 62 a 65, insistiu nesta abertura a estas realidades, sobretudo através do decreto Unitate Redintegratio, né? Que do Concílio Vaticano II para cá buscou fomentar, incentivar este diálogo, né? Como que nós, enquanto igreja, acreditamos nisso? Talvez a palavra seja identidade. Cada um de nós, seja enquanto religião, seja enquanto denominação, seja enquanto pessoa, temos uma identidade. Essa identidade ela precisa ser muito clara em nós e para aqueles que estão próximos de nós também. Eu acredito que essa compreensão de identidade é o que se realmente gera o respeito, né? O respeito pelo diferente, o respeito por aquele que está perto de mim. E a compreensão de identidade gerenciada a partir do respeito possibilita com certeza esta dimensão de diálogo interreligioso, né? Esta possibilidade aí até mesmo de compreensão do ecumenismo. Cada um sendo devidamente aquilo que é. E a partir disso, se respeitando, possibilitando que através daquilo que é comum, ou seja, objetivos comuns, é possível, né, se evidenciar esse diálogo. Por exemplo, algo comum. As religiões, né, que por aí estão, sensatas que são, jamais vão querer denegrir a vida do ser humano. Todos vão lutar em favor da vida. Então, por que também não nos darmos as mãos em relação a eles nesse sentido, para construirmos uma sociedade, um país, um mundo onde reine realmente a justiça, a paz e a vida em abundância? Perfeito, Padre. Um dado interessante da Igreja Católica é o celibato dos padres. Como nós, leigos, compreendemos esse celibato? Por que a gente tem tanta dificuldade nesse entendimento? Tudo aquilo que não vai de encontro ou não nada na mesma corrente que a sociedade, em sua maioria, majoritária, realmente configura, parece um tabu, né? Parece uma dificuldade muito grande. E, de fato, o celibato, assim como, por exemplo, a dimensão de vida eterna, para alguns, é uma realidade muito distante, né? Alguns, talvez, das nossas comunidades, até se habituem ou se acostumem com a realidade do celibato. Mas quando a gente tem a oportunidade de conversar um pouco mais, a maioria tem essa curiosidade e nos pergunta: mas como que é, padre? E perguntam realmente por curiosidade, por considerar talvez um tabu em relação a isso. Talvez o celibato, na compreensão em que muitos fazem, seja realmente apenas um viés de renúncia, né? De deixar uma família, de deixar uma atividade, uma prática da genitalidade. O pessoal às vezes fala uma prática da sexualidade. Não, sexualidade é aquilo que nós fazemos enquanto ser humano, em tudo. Genitalidade é o exercício sexual, propriamente dito, visando a reprodução, claro. Então, assim, o padre ele faz uma opção, que não é obrigado, mas ele é convidado e a partir disso pode optar sim ou não, a partir do ser padre como um ser celibatário. E este celibato vai oferecer a ele essa maior liberdade, né? Ao passo que também vai configurá-la ainda mais a pessoa de Jesus, que viveu o seu ministério com a plena liberdade. E esta pequena renúncia há de possibilitar ao celibatário uma grande abertura a outras realidades, né? A ser pai, a ser irmão, a estar em diversos lugares, em diversas famílias e
ao pastoreio, né, da sua comunidade. Então, mais do que somente, né? Estou aqui com os meus 27 anos, os meus primos, os meus colegas estão todos se casando, né? Estão tendo os primeiros filhos, para nós é motivo de alegria também. Nós tivemos o momento da ordenação, mas sabemos, a questão do casamento não é algo que nós vamos gerenciar na nossa vida. Por um outro lado, além desta pequena renúncia, nós temos outras grandes realidades que nós conseguimos abraçar. E a gente pode exemplificar, né? Quem se casa também não consegue ser padre, né? Quem escolhe uma faculdade não pode ir para um outro caminho profissional. Quem segura algo na mão não pode também segurar um outro objeto, porque às vezes um ou outro vai cair. Então, eu acho que é realmente uma liberdade para o viver ministerial esta prática celibatária. Claro, é um tabu, é um medo, talvez algo que a sociedade realmente não entenda, pode ser, mas aí nós remontamos a dimensão de identidade. A identidade eclesial, no nosso contexto, enquanto ser padre, nos pede essa dimensão do celibato. E aqueles que compreendem e aceitam, tornam-se, senão não estão de nenhum modo obrigados a viver essa vocação. É uma condição, como que é, uma imposição? Exato, é uma vocação dentro da vocação, né? Como se fosse assim, dentro de um kit vocacional, o candidato, durante o seu tempo, precisa fazer esse processo, né, de entender. Quero ser padre, mas junto ao ser padre vem estas escolhas, e junto dessas escolhas, estas renúncias e estes ganhos, né? Então, a partir disso, um kit vocacional, né, de compreensão do celibato. Não, ser padre, então eu vou ter as missas ao domingo, é celibato. Padre, eu vou ter um encontro com as famílias, eu não vou ter os filhos, né, podendo dizer esses filhos biológicos, né? Claro, os espirituais entramos em outro aspecto, mas enquanto constituição, né, de gene e biologia, eu não vou fazer esta renúncia. Então, é um kit vocacional, nós vamos dizer, que nós somos convidados a ir evidenciando no processo vocacional. Ainda pergunto, o senhor disse que o celibato seria vocação. Isso significa que tem pessoas que têm o dom ali, que têm o chamado para ser padre, mas não necessariamente para o celibato? Eu diria que as pessoas que fazem esse processo vocacional, né, e às vezes não conseguem entender o celibato, eles não estariam então aptos, talvez, a viver esta dinâmica da vida ministerial, tendo em vista que, sendo esta vocação dentro, não seria apenas um dom, né? Seria também uma renúncia. É lógico que aí nós entraríamos num estudo ou numa discussão muito da psicologia, né? De entender a pessoa, de entender o processo da pessoa, de entender a própria limitação, às vezes, da pessoa. Então, eu não diria unicamente um dom, mas uma escolha, né? Mais do que um dom, uma escolha. E é lógico, nesta escolha, às vezes, pressupõe alguns dons, né? Não necessariamente classificando unicamente um dom. Porque quando a gente fala dom, parece que nós meio que isentamos a nossa responsabilidade em relação a algo. Não, assim, é um dom, vocação é um dom, o chamado é um dom. Porém, além deste dom, eu preciso dar uma resposta generosa. Com essa resposta generosa, aí as coisas se casam, né? Então, acho que é importante pensarmos nesse sentido de vocação enquanto celibato, de vocação dentro da vocação, né? E é necessário, sim, ambos estarem intimamente configurados. E para ser feliz enquanto essa condição que a Igreja ela pede que se tenha, é necessário então que o padre também tenha essa capacidade de se reinventar, porque pode cair na monotonia, né, e tantas outras coisas. O que o senhor faz para preencher o tempo e viver feliz? Ótimo. É uma boa pergunta, né? Porque um padre triste é um triste padre, né? Nós poderíamos dizer, e sobretudo nessa dimensão de integração entre as realidades. A dimensão espiritual, humana,
a dimensão corporal, né, digamos, de ter um cuidado com a saúde, de preocupar-se e também de pastoreio. Então são várias realidades. E nós cobramos muito dos padres. Às vezes a gente fica padre, a gente entende que as pessoas, mas padre faz isso, padre faz aquilo. Eu falei assim, padre é um ser humano, né, que também dispõe destas realidades que precisam sim estar integradas. Ele não é um super-homem. A gente precisa ter bastante isso. Então, acredito que nesta pergunta muito pessoal, eu gosto, né, da relação com os estudos, me ajuda bastante, mas mais do que isso ainda, as minhas relações de pastoreio não oficiais. Né? Como que a gente diz isso? Oficiais, as missas, né, aquilo que nós já temos de trabalho, de palestras, que também são uma realização muito grande, né, muito grande na vida de oração. Nós temos isso cotidianamente presente nos espaços de tempo. Né? Aí, por um outro lado, além daquilo que nós já conversamos, a relação com as pessoas. Né? Relação com as pessoas, com as famílias, o acompanhar os projetos, né, das pessoas, orientar, o ser luz, né, o ser luz para aqueles que nos procuram também. Então, acredito que nada supera a felicidade de um padre ao reclinar a sua cabeça sobre o travesseiro, perceber quão luz foi durante aquele dia, né? Quão luz foi durante aquele de dia, né? Seja no trabalho eclesial. Então isso acaba sendo uma realização pessoal muito grande, o que não deixa de ser uma realização vocacional. E o padre ele vive essa realidade, né? De configurar a vida de profissão, né? Para alguns, né? Então, além de profissão, não é uma profissão, é um processo de integração de todo ser humano, enquanto padre, com aquilo que realiza, desde a hora que se levanta, a hora que se deita, né, para descansar. Né? Perfeito, padre. Agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre a pandemia. Gostaria de saber do senhor se este momento que nós estamos vivendo é um sinal vindo de Deus, o que vem a ser isso na nossa sociedade. Obviamente, coisas humanas, né? Mas seria um sinal para que a gente volte com mais fervor a Deus? Eu acredito que nós podemos fazer uma leitura teológica do momento histórico que nós estamos vivendo, né? Não acredito que Deus tenha mandado essa catástrofe, né? Não acredito que Deus tenha feito isso para brincar com o ser humano de modo algum, como alguns têm pregado. Por um outro lado, vejo com grande esperança os atos humanitários que nós estamos vivendo, né? A saudade daquilo que nós vivemos nesse tempo de exílio, podemos dizer, que é saudade daquilo que tínhamos, às vezes não aproveitávamos, o desejo de voltar, né? Então, ao mesmo tempo, uma aproximação muito grande entre as famílias, né? De oração, né? De conversa e tudo mais. Então, vejo esse momento como uma oportunidade histórica no nosso tempo, realmente, de lembrarmos mais de Deus, de que projetos financeiros não levam muito, bens materiais não são tão necessários, mas que o cuidado com a vida e, sobretudo, os nossos laços familiares, a nossa pertença a Deus é muito maior do que qualquer outra coisa, né? Sobretudo no viés econômico, né? Comercial. Muito bom, padre. Agora, para a gente ir encerrando a nossa conversa, muito frutuosa, nós vamos fazer um ping-pong, com uma frase curta ou com uma palavra para este momento. Respondendo rápido. Família. Família. Uma configuração indispensável. Seminário. Felicidade. Obediência. Necessário. Santidade. Um objetivo. O sacerdócio. Uma grande alegria. Felicidade. É o desejo de todos. Né? Celibato. Liberdade. Covid-19. Oportunidade. Agora, uma passagem bíblica que inspira o senhor, talvez o seu ministério. Gosto muito dos discípulos de Emaús.
Os discípulos que saem com os projetos frustrados, fracassados, nem encontram o ressuscitado. Sobretudo no fracasso, nós temos a oportunidade de ver o crucificado. A nossa salvação se deu por um fracasso de Deus. Deus pregado na cruz. Então vejo este momento. Ainda essa semana acompanhava um vídeo, uma fala do padre Júlio Lancelotti, que trabalha com a população de rua, também as pessoas transexuais, a comunidade de rua lá em São Paulo. E ele dizia, entrevistado por uma jornalista, né, assim, o que o senhor espera, né, o que o senhor espera nos seus projetos? Né? E ele disse que se eu esperar realmente, eu já vou estar me vendendo a esse sistema e vou estar esquecendo do Evangelho. Então, assim, lembrando do fracasso não como um momento final daquilo que nós vivemos, mas vendo esse momento, por exemplo, de pandemia, né, a partir dos discípulos de Emaús, o fracasso da esperança que Deus se manifestou muito precisamente na vida deles. Né? Sobretudo nós lembramos, por exemplo, né, se não pelo amor, pela dor. Né? Infelizmente, quase sempre vamos pela dor ao encontro de Deus, ao encontro daquele que realmente nos criou e nos quer bem. Muito bom. Padre, agradeço imensamente a sua disposição, todo esse conhecimento que nos foi passado. Temos muito que aprender e a gente está sempre caminhando. Agradecemos imensamente a você que esteve conosco e eu peço que o Senhor nos dê a bênção e também nos motive a continuar a nossa vivência de fé. Muito bem. Antes de fazermos esse encerramento, aproveitando, nós estamos lá no Seminário Propedêutico de São José, convidar os nossos jovens, né, que têm o desejo ou que se sentem chamados à vocação presbiteral, a ser padre. Você já pensou em ser padre? Que possam entrar em contato conosco. Nós temos lá o nosso WhatsApp vocacional do Seminário Propedêutico de São José. Anote aí, é o 43, que é o nosso DDD, 3525 4289. Novamente, 3525 4289. Então, para fazer o esclarecimento de dúvidas, nós temos os seminaristas sempre atentos ao nosso WhatsApp vocacional e procure também o padre da sua paróquia, se manifestar esse desejo, esta dúvida que seja, para o ingresso, né, nos nossos seminários. Também, nosso estágio para este ano, se Deus assim permitir, está previsto de 3 a 6 de dezembro, né? Começando então no dia 3 e encerrando no dia 6 de dezembro. Então você que está aí motivado, que talvez esteja despertado, ou que você conheça alguém, seja um promotor vocacional, pergunte a ser padre, seja uma pessoa, possamos então criar essa cultura vocacional entre nós. Agradecendo então a Deus por este momento, a São José, nosso patrono do seminário, também patrono da igreja, possamos elevar a Deus um agradecimento especial nesta noite pela vida e missão dos padres da igreja na sociedade, sabendo que a igreja vem sempre para salvar e não para nós a bênção de Deus sobre nós, sobre nossas famílias, sobre as nossas casas e este tempo difícil que nós vivemos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, cuja palavra santifica todas as coisas, lançai a vossa bênção sobre aqueles que nos acompanham, que assistirem este vídeo, que necessitam de uma presença especial da graça de Deus, a sua bênção salvadora. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Agradeço ao Diego pelo convite, também ao pessoal da PASCOM, desta paróquia. Continuemos empenhados na evangelização. E obrigado a vocês e aos padres também desta comunidade. Nós que agradecemos, Padre Marco Antônio, e é um prazer tê-lo conosco. Seja sempre muito bem-vindo em nossa paróquia. Obrigado. A você que nos acompanhou, tenha uma ótima noite, muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!